Invadi a casa do Juca Kfouri, no sentido redes sociais de invasão, para mostrar as relíquias do Rei Pelé. Então, a principal do rei é esse relógio. Irmãos também brigam, às vezes por ciúmes. Claro que, se tratando de Juca, também conversamos sobre outros assuntos. Preocupado com o Corinthians, Juca? Ele tem até um livro que precisa botar uma luva estilo Michael Jackson pra abrir. Aliás, bota uma asinha do Michael aí, ô da edição. Brincadeira, bota não que é caro. Fala, meu Brasil, William Kaiser aqui, mas pode me chamar de WK. Juca Kfouri. Pode me chamar de JK. JK, um dos maiores jornalistas. Eu ia falar da história do Brasil. Não, que isso. Mas se o Brasil, que vive de futebol, por muito tempo foi o país do futebol, então por que não? Eu tô puxando seu saco, você fala dos maiores jornalistas da história do mundo. Não imagina, não, escuta isso. 1,86 m, pequeno não sou não. Invadimos a casa dele. Invadimos é aquele termo de rede social, Sim, né? claro. Certamente fomos convidados. Certo, certamente. E ele me contou das relíquias que ele tem aqui na casa dele, que vai nos mostrar muitas do Pelé, inclusive, algumas do Corinthians. A gente tá vendo ali ao fundo. É porque eu sou um pouco corintiano. Muito, né? É, Tá preocupado com o Corinthians, Juca? Há anos, né? É. Mas tá mais ou não? Não, veja, eu acho que o Corinthians vai fazer um campeonato brasileiro para não cair, mais uma vez. Porque o Corinthians há muitos anos é dirigido por uma gente que não está à altura de dirigir o Corinthians, né? E isso vai indo, 2 bilhões de Dívida. A gente vai falar mais sobre Isso. em outros momentos. Vamos falar das relíquias que você tem aqui? Então, Muitas do rei, né? Então, a principal do rei é esse relógio, que, como você pode ver, tem em alto relevo O rostinho dele. o rosto dele, né? No verso tem ele de corpo inteiro, chutando bola, e aqui dentro, Sei se você ganhou aonde? vou te contar, o mais legal é a história. Uma hora eu fui tentar abrir esse relógio aqui e morri de medo de deixar cair, quebrar. É difícil de abrir o Não é relógio fácil. do rei. Esse é um relógio de bolso. Ao Juca, com um agradecimento, seu irmão Edson Pelé. Isso. Deu-se o seguinte, num almoço com ele, minha mulher junto, ela contou pra ele que eu tinha mania de colecionar relógios. E de fato tinha. Mas relógios de $100, não era coleção de Rolex, nem de Patek Philippe, eram relógios Normais. Da Armada Suíça. Tá, muito bem. Não tão normais assim, né? Relógios que eu gostava, que eram bonitinhos, então baratos. Muito bem. Véspera do Natal, eu estava no meu escritório, tinha um escritório ali na Avenida São Gabriel. O porteiro me avisa, olha, tem um rapaz aqui do escritório do Pelé para entregar uma encomenda pro senhor. Mas ele disse, eu falei, tudo bem, deixa aí embaixo, eu pego. Não, ele disse que tem que entregar em mãos. Eu falei, tá bom, mandei ele subir, ele subiu. Comprou uma caixinha, me entregou, o senhor assina, claro, assinei. Ele foi embora. Abri, tinha esse relógio. E eu achei lindo o relógio, claro, né? Tudo bem, o que eu imaginei? Pelé está distribuindo relógios para pessoas próximas a ele de presente de Natal. Ok, legal, muito bem. Véspera da passagem de ano, naquela mesma semana, ele me liga. Ele me chamava de Gurumor. Gurumor, tudo bem, tudo bem? Tô ligando para desejar feliz ano novo. Gurumor, você está cuidando bem do relógio que eu te dei? Eu falei, é claro que tô. Tá na minha mesinha de cabeceira. Então você não tá cuidando bem do meu relógio. Eu falei, por que, rei? Porque, Juca, eu só tinha 2 coisas no meu cofre no banco. Uma réplica da Jules Rimet e esse relógio, que eu ganhei de um relojoeiro suíço e só tem ele. Não tem. Ele é órfão de pai, mãe e filho único. Caramba. Aí eu falei, rei, então agora você acabou de me colocar uma preocupação. Puta que... Foi assim, quer dizer, então é um negócio que ele só tinha esse, tem esse. Não era um presente de Natal pra todo mundo. Isso, só tem, não era. Eu achei isso, que ele mandou fazer 15, então, né? Só isso. Então, tem esse relógio. E aí tem outras coisas, né? Tem a moeda... onde é que tá? Tava aqui, eu te mostrei. Você pegou? Não, você não. Tá no meu bolso aqui. Não, ó, você aqui, não. Aqui, ó. Não, você botou tá no outro lugar, tá lembra? aqui. Tem aqui a medalha do jogo dos 50 anos dele, que ele jogou pela seleção brasileira.
lá na Itália. Ele atuou, né? Ele com a camisa atuou. da seleção aos 50 anos. Isso. Hoje na internet é fácil de achar o vídeo desse jogo. Eu já Isso. assisti algumas vezes. E, se não me engano, alguém deixa de passar uma bola pra ele que ele faria o gol, não é isso? Tem uma história que dessa. os lances dele, os Isso, melhores momentos isso. são lançamentos, às vezes um Isso. chute, ele não chega a fazer gol. E uma coisa que eu tenho, que eu guardo com muito carinho, porque a gente fez uma relação muito afetuosa, Que em um momento... que no momento que ele fez lá um acordo com o Ricardo Teixeira, com o João Avelange, eu estava escrevendo a biografia dele, e eu perguntei para ele, Rei, como é que eu escrevo esse capítulo agora, o dia em que Edson traiu o Rei Pelé? Qual que foi essa traição? Só para Ele resumir. fez um acordo, um pacto, foi chamado Pacto da Bola, em torno de um calendário quadrenal que a CBF publicou e que jamais cumpriu, como eu disse para ele que jamais cumpriria. Era só... foi no momento em que o Ricardo Teixeira estava de joelhos na CPI do futebol, tá? Ia se ferrar, e o Pelé deu uma suavizada, tá? E eu falei para ele, Vou ter que contar isso isso no aqui livro. vou ter que contar. Ele falou, não, isso não pode. Então parei. Não fiz a biografia. E ali vocês Isso. tiveram uma... Isso. Tivemos uma conversa que, na verdade, William, eu andando aqui nesse jardim, conversando com ele, uma conversa de mais de 40 minutos, diversas vezes eu parava, pensava comigo mesmo, quem você pensa que é para estar falando assim com o Pelé? Uhum. Entendeu? Mas eu dizia para ele, sabe, entre o que você fez e a minha desmoralização, você vai me desculpar, eu não vou me desmoralizar. Porque eu não posso omitir que você cometeu um erro. Eu te avisei antes que era um erro, te avisei que comprometeria o livro, você não acreditou, Rei. Eu só continuo o livro se eu puder contar essa história do jeito que eu acho que deve ser contado. Né? Enfim, aí tempos depois, ele me mandou, entre tantas coisas que ele escreveu e tal, ele me mandou esse bilhete. Caro Juca, irmãos também brigam. Às vezes por ciúmes, outros por amor. Uns perdoam e outros não. Aí ele continua, essa é minha música para violão, que acompanha o livro que lanço no México, dia 24 próximo. Espero que você goste da letra. Seu irmão, Edson Pelé. A gente, claro, depois disso, se reencontrou algumas vezes, inclusive fiz uma entrevista com ele para a Folha de São Paulo, lá na Folha, e foi tudo bem, uma entrevista na qual ele conta que tinha sido vítima de um erro médico, tal, na operação lá do quadril dele. Mas ficou uma relação mais distante. Né? Como que você tinha essa relação tão próxima com Então, William, veja você, é gozado, né? Porque quando eu comecei em 70... É curioso que eu quero te mostrar tanta coisa aqui, mas não tem como não te perguntar. Eu comecei a minha vida de jornalista em 70 na Editora Abril. E fui trabalhar em Placar em 74, né? Às vésperas dele abandonar o futebol, se despedir do Santos. Fui a Vila Belmiro ver a despedida dele. Mas ele não era pro meu bico. Ele era pro bico do Michel Lohance, né? Não era pro meu. Então a gente tinha se visto algumas vezes. Eu fui designado pela Editora Abril para entrevistá-lo para Playboy. Playboy fazia 18 anos. Playboy quebrava uma política de reentrevistar alguém. Eu fui encontrá-lo em Cuenca. Ele estava comentando a Copa América pela Rede Globo, no Equador. E eu disse isso para ele, né? Quando a gente marcou a entrevista. Olha, Playboy teve que pedir à Playboy brasileira uma autorização para a Playboy americana para reentrevistar alguém. E ele me deu uma entrevista extraordinária, que foi depois reproduzida em 13 edições das Playboys internacionais pelo mundo afora. E custou a ele ser retirado pelo João Avelange do sorteio da Copa de 94. Absurdo, né? Porque ele era a única figura do soccer que os americanos conheciam. Mas, enfim, desta entrevista resultou um processo do Ricardo Teixeira contra ele e contra mim. Ao chegar diante do juiz, ele virou-se para o juiz e disse: eu não sei o que o jornalista está fazendo aqui, porque ele se limitou a reproduzir aquilo que eu falei. E eu ia te perguntar isso também. Isso. E aí o juiz olhou para mim e falou assim: então o senhor pode ir embora, o senhor está fora do processo, está absolvido, pode ir embora. Nós vamos conversar aqui com o senhor Edson. O Pelé te absolveu? Sim.
Eu fui embora. Nem vi ele ser interrogado pelo juiz. E ele foi absolvido também. Ele foi absolvido também. Foi muito bem preparado, né? Exatamente. Aí estreitou. E aí deu-se depois a coincidência do Fernando Henrique Cardoso, ao ser eleito presidente, me convidar para assumir a Secretaria de Esportes do governo federal, eu recusar. O Fernando Henrique ficar bravo comigo, eu tinha sido aluno dele, e o Fernando Henrique me dizer: você vive brigando, a hora que eu te dou uma bazuca, você recusa. Eu digo: não tenho a menor vocação para coisa pública, menor, não quero, não vou, né? Não quero morar em Brasília. Até o Fernando Henrique até me disse: a Ruth também não quer, né? Dona Ruth Cardoso, dizemos: o senhor quer muito, né? Ele já morava, na verdade, né? Que ele era senador. E aí ele falou: mas quem? Eu falei: não existe, só existe uma pessoa sobre quem o João Avelange não passará por cima. Porque o João Avelange já passou por cima do Zico, já passou por cima do Bernard, já passou por cima do Márcio Braga, passa por cima de quem ele quiser, se ele quiser falar com o presidente. Tem um que ele não passa por cima. Por mim, passaria por cima também. Falei: quem? Falei: o Pelé. Falei: vocês estão malucos, Juca? Nem conheço o Pelé. Falei: mas eu conheço. Eu conheço. Fala com ele? Falo. Falei e o Pelé aceitou. E aí eu fiz a... Você foi intermediário? Fui o intermediário. Olha só. Fui o intermediário. Entrou, o Fernando Henrique foi à minha casa, morava lá na Vila Nova Conceição, e o Pelé entrou no meu prédio, deitado no banco de trás do meu carro, com um paletó cobrindo para que ninguém descobrisse. Ah, assim? Isso. Olha só. Isso. Cada história. É. Na entrevista do Pelé à Playboy para você, ele falou 11 vezes: isso eu nunca contei. Essa é a chamada de capa, inclusive, da Playboy. Pelé diz 11 vezes: nunca contei isso antes. Isso antes. Do primeiro título mundial. Autografada pelos jogadores todos que jogaram aquele jogo final contra o Vasco. Qual foi a maior vibração sua? 77, William. Basílio? Basílio. Você imagine uma criança corintiana que tinha visto o Corinthians ser campeão aos 5 anos de idade, em 55, o título de 54. E visto ou ouvido? Não, visto na TV. Né? E ido depois para o Ibirapuera com meu pai, com meus irmãos, para comemorar. Parque do Ibirapuera, que tinha sido recém-inaugurado exatamente para festejar o 4º centenário de São Paulo. É o título do 4º centenário, né? Famoso título, campeão dos centenários. Né? Tinha sido campeão do centenário da Independência em 22 e foi campeão do centenário. E depois foi também campeão do centenário da libertação dos escravos, libertação entre aspas. Eu passei o primário, o ginásio, o colegial e a universidade sofrendo bullying. Sem ganhar nada. Sofrendo bullying, tá? Aí sou chefe de reportagem da Placar, vou ao Morumbi e vejo o time ser campeão. Esse é, pra mim, o grande... Aí as pessoas dizem: mas você que chama o Campeonato Paulista de Paulistinha. Era outra coisa. Outros tempos. É outros tempos, né? E você não é um cara saudosista, né? Nem um pouco. Nem um pouco, eu digo sempre isso. Eu me diverti com o Pelé e com o Garrincha do mesmo jeito que eu me divirto com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, com o De Bruyne, do mesmo modo. Essa turma de agora. Do mesmo modo. E com o Corinthians a mesma coisa? Sofre igual? Sofre igual. E torce igual também? Mas tem a diferença do tempo de não jornalismo, né? Sim. Que hoje eu muda, preciso... né? Claro. Acaba que muda. Hoje eu preciso tentar ser o mais imparcial possível, né? É porque tem uma frase que eu uso quando meus amigos me perguntam: tem como não torcer durante o jogo? É porque eu acho que antes de nós termos nosso time, antes de você ser corintiano, você é o Juca Kfouri Esporte Clube também. Sim. Você tem que estar preparado ali, claro, né? Claro. É o lado profissional. Claro. As pessoas não entendem, claro. Mas pesa demais, né? Sim, claro, é impressionante. Claro. Aqui, essa estante tem um monte de coisa. Então, aqui mesmo, olha, vamos lá. Vem cá. Gilmar, Hidário, Olavo, Goiano, Roberto Belendiero, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Nonô. É o time campeão de 54. Aqui, a evolução do distintivo do Corinthians, que eu não sei se você sabe, foi feito pelo grande artista plástico Rebolo, que era um corintiano emérito. Ali você tem a taça mais bonita do Mundial de Clubes, ali no chão. Que é o de 2000. Que é o de 2000. É muito mais bonita do que a que depois passou a ser
Atual, né? É. Que o Corinthians ganhou também em 2002. Ganhou, matéria de Mundial, o Corinthians já tá farto de Ó a cutucada. Os da FIFA é quem mais ganhou, né? Ganhou 2. O que eu tenho aqui, que eu gosto muito? Aqui temos a medalha do Corinthians campeão da Libertadores. Olha, Não me pergunte como eu tenho essa medalha. você não lembra? Eu não sei como. Quem me deu foi meu filho André e se recusa a me contar como que ele a ganhou. É que uma coisa que acontece muito hoje em dia, Sobram recentemente... medalhas, dão pra Cartola. Acho que é isso. Não é isso que você vai Não, falar? não, eu ia falar que teve um jogador campeão olímpico em 2016 do futebol que leiloou a medalha dele, Tá bom. precisando fazer uma graninha. Ué. Não sei se foi o caso. O Joel Camargo, campeão mundial de 70 na reserva do Piazza, Vendeu. vendeu, leiloou a medalha dele de campeão. Essa medalha das Olimpíadas não foi revelada quem foi o Você atleta. sabe o que é isso aqui? Eu fui a Bruges, na Bélgica, Uhum. que é uma cidade assim, parece um cenário, tá? De filme. Isso. Passei na frente de uma sapataria do sapateiro, consertador de sapato, não uma sapataria que vendia os Tá, sapatos. entendi. E na vitrine tinha essa chuteira. Eu adorei a chuteira. Entrei na loja. Desse jeitinho aí. Isso. Entrei na loja e falei, quanto é que custa essa chuteira? Eu falei, não, essa chuteira não está à venda. Não, essa chuteira eu ganhei de um jogador aqui do Bruges, meu amigo. Dei um banho de bronze nela e Tá exposta. está exposta, ela não está à venda. Falei, não faça isso. Peça outra para ele, me venda essa. Não vou vender. Tá bom. Eu passei 3 dias em Bruges. Nos 3 dias eu passei lá e falei, o senhor não vai me vender mesmo? Não vou. No 3º dia, eu falei, bom, vou dar um lance. Falei pro cara, e se eu lhe oferecer $100 pela chuteira, o senhor vende? Ele disse, por $100 eu vendo. Tá aqui. Peguei a chuteira, fui pra casa, pro hotel, feliz da vida. Depois que me dei conta, né? Se eu gostei tanto, eu que pegasse uma chuteira antiga, pedisse um banho de bronze, ia custar vintão. Mas é isso, né? E que virou no UOL o ratão de bronze, que a gente termina às sextas-feiras o posse de bola. Eu vi que você tem uma estátua do Sócrates, tem foto dele. Eu converso com ele todo dia. É o seu grande... O Magro é assim... O Magro é, vamos dizer, claro que eu fiz amizades no mundo do futebol, mas o Magro foi mais que amizade. Né? O Magro era meu irmão. Né? Assim, dos filhos se conhecerem. O Pelé te chamava de irmão, mas é diferente. Na verdade, ele chamava de Gurumó. Gurumó, eu não sei porquê, Gurumó. Mas eu acho que o Pelé tinha um pouco a mania de chamar as pessoas de irmão. Né? Meu irmão, coisa carioca, né? Embora ele seja mineiro. O Magro era mesmo isso. Por exemplo, isso aqui, veja, é uma foto lindíssima dele, lindíssima, que na verdade é uma foto que ele fez para uma campanha da Topper, que era a fabricante que vestiu a seleção de 82. Ele era o capitão? Ele era o capitão e ele que me deu essa foto e eu enquadrei. E aqui eu tenho o que eu considero o maior troféu da minha vida profissional. Não é prêmio ESSO, não é prêmio isso, prêmio aquilo outro. É isso aqui. É uma coluna de João Saldanha respondendo a uma coluna minha. Foi o dia, no Jornal do Brasil, em 87. 87 é isso? 87. Eu já estava na estrada havia 17 anos. Mas nesse dia eu li essa coluna, falei, de fato eu virei jornalista. Coisa que eu não pretendia ser na vida, pretendia fazer carreira universitária, né? Fiz ciências sociais para virar professor, né? O jornalismo foi um acidente de percurso, mas essa coluna é assim uma coisa marcante na minha vida. Qual que era o contexto? Parece mentira, liga com o que a gente estava falando, campeonatos estaduais. Eu pregava o fim dos campeonatos estaduais. Naquela época? Opa! Desde sempre. William, eu fui diretor da Placar de 79 a 95. A diferença de venda de placar em períodos de campeonato brasileiro e de campeonato estadual era abissal. Abissal. Tá?
E para mim era a comprovação mais clara de que o torcedor estava muito mais interessado no Brasileirão do que nos campeonatos estaduais. A edição do campeão estadual vendia, vamos dizer, 120 mil exemplares. A do campeão brasileiro vendia 300 mil exemplares. Entendeu? Será que tá por aí o fato da Globo ter largado os estaduais? Mas foi duro, hein? Foi duro. Foi duro, como foi duro a Globo se dá conta de que campeonato em pontos corridos, pelo menos um, você tem que ter para garantir calendário para todos os clubes. Você não quer saber o que eu, na CBN, apanhava do Galvão Bueno, do que foi diretor de esportes da TV Globo um período, Luiz Fernando Lima, exatamente, Luiz Fernando Lima, esse. Veio da TV Globo aqui na CBN falar para o pessoal do esporte da CBN que pontos corridos no Brasil não ia dar certo. E eu continuava a dizer que não. Era a saída para o Campeonato Brasileiro. Né? Nunca tive dúvida que os estaduais, que tiveram a sua importância indiscutível, mas é um pouco o seguinte, bom, mas era tão bom, era tão bom. O Eletra, não é do seu tempo, era um ótimo avião, fazia a ponte aérea Rio-São Paulo. Nunca caiu, fazia São Paulo-Rio em 50 minutos. É melhor que o Boeing? Não, não era melhor que o Boeing. Aí veio o Boeing, passou a fazer em 35, 40 minutos. Maior, cabia mais gente, você não tinha problema de lotação. É isso, as coisas evoluem. Não faz mais sentido você ter campeonato estadual para os grandes. Para os pequenos, acho que sim. E tem que ser por ano inteiro. Porque os pequenos acabam enganados, na verdade. Porque eles têm 3 meses de calendário. E depois só voltam no ano seguinte. Então é uma mentira que os estaduais garantem a sobrevivência dos pequenos. Garantiria se fosse um ano inteiro. E aí é trabalho de marketing. Pense um campeonato estadual de São Paulo em que você estimule a rivalidade entre Araraquara e Ribeirão Preto, entre São José dos Campos e Taubaté. Campinas não precisa nem você estimular, mas entre Campinas e Limeira, sim. Sim, entendi. É isso. Entendi. É isso. Aquele capacete ali é da Arena Corinthians, que eu considero um pouco a desgraça do Corinthians. Morro de saudade do Pacaembu. Por quê? Porque era mais com a cara do Corinthians. Você fala que não é saudosista. Não, mas não, velho. Mas é que eu olho para isso. Ele vai me dar um beliscão. Não, eu olho para o Palácio de Mármore e me pergunto se isso tem a ver com uma maloqueiro sofredor, graças a Deus. Ah, tá. Entendeu? Aqueles banheiros japoneses, aquela coisa linda. Tem a ver com a alma do corintiano? Entendi. Não, Pacaembu tem muito mais. Entendi. Muito mais raiz. E esse livraço aqui? Isso é um... As Joias do Rei? Isso. Eu tenho aqui uma biblioteca só de Corinthians. Eu tinha aqui nessa estante 1.500 livros de futebol que eu doei para a USP 3 anos atrás, como uma maneira de restituir os 4 anos que eu estudei lá de graça. Que legal. Então, doei lá pro departamento da Escola de História e Geografia, que chama Ludens. 1.500 livros doados. Sim. Que legal. Eles até fizeram uma homenagem à biblioteca, chama Juca Kfouri. Então. Esse livro é uma maravilha. Esse livro você tem que ver de luva. Ah, é? Esse livro não é assim qualquer coisa. Esse meu exemplar, eu ganhei. Esse livro custava, à época que foi lançado, R$6.500. Eu ganhei porque eu, de alguma maneira, colaborei para a confecção desse livro. Você pode ver aqui, 003. E assinado pelo Magro, pelo Sócrates. O 001 é do Lula, o 002 é do Fernando Henrique Cardoso. Eu não sabia que o Fernando Henrique Cardoso era corintiano. É corintiano, ele não sabe bem nem quem é a bola, entendeu? Achava que Birubiru era nome de uma jogada, não de um jogador, né? Agora, além do mais, você verá no início do livro, são todas fotos de torcida do Corinthians. Esse livro tem pouquíssimo texto, tá? Basicamente é um livro de fotografias. Né?
E que fotografias, hein? Só de olhar aqui... O autor dessas fotografias é o mesmo autor desta fotografia, que ganhou um prêmio da World Press International. O nome do fotógrafo é Daniel Camargo Kfouri. É o meu segundo filho. É o meu segundo filho, o Daniel. Mas as fotos são todas dele? Ou são de alguns fotógrafos? Não. Todas as fotos da abertura do livro são dele, São depois dele. tem muitas fotos que não são Isso aqui dele. é tudo dele? Isso aqui é tudo dele. Caramba, Isso é tudo... espetacular. Ele cobriu, são fotos, em regra, feitas na campanha do Corinthians na Série B. É mesmo? Ele era fotógrafo da Nike e ele acompanhou o Corinthians, fez todos os jogos do Corinthians na Série B. Ele é como você pode ver, é um artista em preto e branco. Impressionante. Não gosta de trabalhar com cor. Tem fotos fantásticas. Isso aqui é um livro assim para Você você... nem perguntar se ele é corintiano. Corintiano. Os 4 filhos são corintianos. Aqui em casa a gente tem esse comportamento democrático. Entregou o André. Eu não sei se o André fala no ar. Não fala. Aí, então, Você esqueça o André. Quantas páginas são de... Não sei te dizer. É página pra cacete. Eu acho que eu nunca cheguei ao fim. É mesmo? Acho que nunca cheguei. Difícil? Nossa, olha quanta coisa. Porque corintiano diz, como é que você critica o Corinthians? Você é corintiano, coisa nenhuma, é marketing, você não é nada. Se um corintiano não falar isso do Corinthians, eu tenho obrigação de falar, de criticar. Né? Aí eu critico o Palmeiras, você está criticando o Palmeiras porque você é corintiano. Mas você quer ver? Eu tinha até outro dia aqui um recorte de jornal com uma foto, Juca Kfouri, a fiel é uma só, porque a gente fez uma capa de placar chamando a torcida do Palmeiras de a fiel verde está feliz. Pô, rapaz, teve coro no Pacaembu, Juca Kfouri, o Juca vai morrer. Assim, essa eu não lembro. Aí foi um jogo Corinthians e... Quem apanha não esquece. Não apanha, quem apanha não esquece. Caramba. E esses tempos de redes sociais também são... Sim. Agora, eu tenho não é nenhuma defesa, é apenas uma atitude que eu considero de mera inteligência. Eu não tenho rede social nenhuma. Quem alimenta o meu Twitter, o meu... não é você? Não, é o UOL. Republica as notas do blog. Eu não leio o comentário, porque eu sei... Dor de cabeça? Pra quê? Entendeu? Porque, em regra, quem faz comentário é para odiar, né? Não te enriquece em nada. Então, eu não perco meu tempo com isso. Tenho coisa mais importante para fazer. Falando em tempo, eu sou um grande mentiroso. Eu já tô vendo. Vamos descer, não? Um papo rápido? Hein? Eu seria um papo rápido? E a gente já tá aqui há não sei quanto tempo. Vamos. Obrigado por ter apresentado suas relíquias, viu? Que isso? Se eu ver na minha casa, tem que ver tudo. Então vamos aproveitar. E você segue o canal aí, viu? Curte a gente. Até a próxima.